Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver. Faça você mesmo uma fonte regulada e ajustável para alta tensão. Hoje eu vou mostrar um circuito diferente, um circuito que muito maker anda procurando por aí. Esse tutorial é baseado no artigo que está lá, na revista Nut and Bolt. Eu vou mostrar como fazer uma fonte de tensão e alta tensão. Quando eu falo alta tensão, eu estou falando de tensões entre 50 volts e 400 volts, corrente contínua. Tensões que poderão ser usadas em equipamentos de teste, por exemplo, de varistores, ou fontes de corrente contínua para circuitos valvulados. Mas que componentes eu devo usar para trabalhar com tensões tão altas e ainda regular a tensão de saída com facilidade? É isso que eu vou mostrar nesse tutorial. Vamos lá? Veja o circuito. Aqui é assim, direto. Esse é o circuito básico. A partir desse circuito, você poderá soltar a sua imaginação. O coração desse circuito é o regulador de tensão LR8N3, mas você pode procurar simplesmente por LR8. Esse não é um circuito fácil de encontrar no Brasil, mas como tudo está globalizado hoje em dia, é muito fácil de importar. O regulador LR8 é um regulador para corrente de saída da ordem de 10 a 20 mA. Então, para aumentar a corrente, é usado o transistor Type 50, um transistor que trabalha até 400 volts. A sugestão aqui é fazer fontes de corrente contínua regulada e ajustável para tensões até 300 volts, ligando direto na tensão da rede. Ou se você usar um transformador, poderá montar fontes de tensões até 400 volts. E você achando que isso era muito complicado, não é mesmo? O regulador LR8 é um regulador de tensão similar ao popular LM317, mesma pinagem, mesma tensão de referência, mesmo circuito e equações com o potenciômetro para o ajuste da tensão, mas tem uma diferença fundamental. Pode trabalhar até 400 volts. Já o transistor tipo 50 vai servir como reforçador de corrente. Esse transistor também é para altas tensões. Ele pode funcionar até 400 volts, mas a corrente máxima é de 1 ampere e a potência máxima é de 40 watts. Então, esse é um circuito para trabalhar com baixas correntes. Uma aplicação possível é usar esse circuito em fontes de alimentações para circuitos valvulados, usando um circuitinho desses para ajustar a tensão em cada etapa do circuito valvulado. A vantagem é a simplificação no ajuste e a alta regulação. Claro que teria um amplificador misto, já que mistura uma tecnologia atual com uma tecnologia lá do passado. Mas isso está na moda hoje em dia, não é mesmo? Então, vale a pena anotar. Já o circuito da figura é para uma fonte de uso geral, uma fonte de bancada. Para elevar a tensão é usado um transformador. No projeto original, o autor usou um transformador antigo de um amplificador valvulado com defeito, mas claro que você pode mandar bobinar um, já que os amplificadores valvulados hoje em dia estão cada vez mais valorizados e não são vendidos ali na esquina. Se derem defeito, o proprietário com certeza vai querer consertar. Outra possibilidade é usar essa tensão para testar aqueles componentes que não são simples de testarem devido à tensão de trabalho elevada, como por exemplo o varistor. Se uma fonte de alta tensão for montada conforme o esqueminha da figura, você poderá testar facilmente um varistor. O procedimento para testar o varistor é simples. Você vai subir a tensão de corrente contínua, ao mesmo tempo que você vai medindo a tensão do varistor. Quando a tensão da fonte alcançar a tensão de disparo do varistor, a tensão do varistor vai se manter estabilizada, mesmo que você aumente a tensão da sua fonte de alta tensão. Isso vai acontecer porque temos a resistência R1 em série com o varistor, limitando a corrente. Viu como é simples? Outra possibilidade é medir a corrente no varistor. Você pode instalar um amperímetro em série ou colocar uma resistência shunt e medir a tensão sobre essa resistência. Por exemplo, se você usar uma resistência de 1 ohm, a tensão sobre a resistência vai ser proporcional à corrente. Isso se você não quiser usar o amperímetro da fonte. Enquanto a tensão do varistor não disparar, a corrente no varistor vai ser praticamente zero. Outra possibilidade é usar o mesmo esquema para testar um DIAC. O procedimento é similar ao procedimento para testar o varistor. Quando a tensão de disparo do DIAC for atingida, a corrente do DIAC vai subir, mas ao contrário do varistor, a tensão do DIAC será praticamente zero. O DIAC na condução se comporta como um diodo conduzindo. No caso do DIAC, você poderá testar nos dois sentidos. A tensão típica para disparar o jack DB3 está entre 40 volts e 60 volts. O mesmo esquema pode ser usado para testar uma lâmpada neon.
A tensão de condução da lâmpada neon fica entre 60 volts e 100 volts. Por isso, em muitos casos, a lâmpada neon é usada no lugar do diaque. Então, o teste segue o mesmo procedimento. Um fato interessante é que o terminal interno da lâmpada neon, que está voltado para o negativo, é o que vai acender. Então, a lâmpada neon em altas tensões pode ser usada para identificar a polaridade no circuito. O comportamento da lâmpada neon é bem interessante. Quando a tensão de disparo da lâmpada neon for alcançada, ela vai começar a conduzir. Então, uma corrente vai ser indicada no perímetro, mas a tensão tem um comportamento similar a uma resistência negativa. Conforme a corrente vai aumentando, a tensão vai caindo, e pode cair até 30% da tensão de disparo. Se você continuar aumentando a tensão da fonte de alta tensão, ela volta a subir em direção à tensão de quebra. Então, não passe daquela tensão mínima. Outra aplicação possível é como testador para Zener de alta tensão. Sim, porque aquele testezinho mágico, o TC2, é para Zeners abaixo de 20 volts. Acima dessa tensão, somente usando o esquema da figura. Para o teste do Zener, a resistência em série deverá ser ajustada para 10 kΩ, mas sempre confira a corrente para não danificar o Zener. Com uma resistência de 10 kΩ, a máxima corrente será de 22 mA. Veja a foto da figura da montagem do protótipo feito para a revista Nuts e Volt. Esse circuito usa um transformador de alta tensão. O autor é o Sr. Brian e está publicado na revista Nuts and Volt. Note que apesar das baixas correntes envolvidas, o transistor TIP 41 foi montado em um bom dissipador de calor. Já o regulador, normalmente SMD, deverá ser montado sobre uma superfície de cobre bem larga para dissipar o calor. O fabricante recomenda uma área de 2,5 cm². Um detalhe interessante no circuito da fonte de alta tensão ajustável é a resistência shunt para a medição da corrente. Apesar da alta tensão, não precisa ter uma resistência de potência. Isso porque a corrente máxima que circula por essa resistência é de 200 mA. Essa corrente numa resistência de 1 ohm vai gerar uma potência ao redor de 0,04 W. É só usar a velha e antiga equação I2R. Não precisava falar, porque esse é um canal para técnicos eletrônicos, mas esse é um equipamento que trabalha com alta tensão, então há riscos de choque elétrico. O técnico eletrônico que montar e usar esse equipamento deve tomar todo o cuidado possível, aqueles cuidados que a gente sempre toma. Mas como estamos acostumados a trabalhar com baixas tensões hoje em dia, os cuidados ao trabalhar com alta tensão deverão ser redobrados. Você viu nesse tutorial um circuito pouco usual, uma fonte de tensão de corrente contínua de alta tensão, regulada e com ajuste. Bom proveito! E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!